Olá, boa noite. Quem já tá online aí, manda um ok para mim, por favor, para ver se o som tá bom, se a imagem tá boa, se eu não tô fazendo besteira. Boa noite, Lúcia. Então tá ok, né? Estão me ouvindo e me vendo bem? Obrigado, Lúcia. Boa noite, Roseli. Obrigado de novo, tá, Lúcia? Fico mais tranquilo agora. Vamos só esperar dar o nosso horário, né? Eu abri um pouco antes aqui a nossa live, só para eu me acertando aqui com o Facebook, que tinha umas semanas que eu não fazia live pelo Facebook.
Pessoal, agora já deu as 20 horas, né? O horário da gente começar a nossa conversa. Então, uma boa noite a todos. Essa live é do Centro Espírita Irmã Sheila, né? E eu fico muito feliz de ter sido convidado para participar desse estudo, aproveitando o recurso tecnológico, né? Já que a gente, infelizmente, ainda não pode se encontrar, a gente agradece muito a Deus, né? Por ter esse recurso através do qual a gente pode conversar. Então, eu vou fazer uma prece inicial, para a gente iniciar os trabalhos, né? Depois a gente, claro, começa a conversar, tá bom? Então eu convido a todos nesse momento a fecharem os olhos e agradecer a Deus acima de tudo, a Jesus, de quem nós vamos falar essa noite, né? Agradecemos a Ele pela mensagem, pelos exemplos que nos deixou, pela presença e agradecemos, claro, aos companheiros espirituais que apoiam esse trabalho, que apoiam cada um de nós e que estão, claro, nos nossos lares ou pelo pensamento, trazendo o seu carinho, para que a gente tenha esse momento, além de reflexões, também boas energias, bem-estar, para que a gente possa prosseguir nas nossas atividades semanais. Então, que a gente tenha uma boa reflexão, que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. Quando Jesus, após a última ceia, né, que nós sabemos muito bem do que se trata, narrada em todos os evangelhos, mas especificamente, né, por uma escolha pessoal, a partir do evangelho de Mateus, no seu capítulo 26, após cantar os hinos, né, que encerrariam aquele último encontro, vamos dizer assim, físico com os discípulos, Jesus partiu com eles em direção ao Monte das Oliveiras e ali se separou com 3 dos discípulos para orar. No Getsemane, né, um jardim ali que se situava naquela região, né, nas proximidades do Monte das Oliveiras. E mesmo com esses 3 discípulos, Jesus se permitiu ainda um pequeno afastamento deles, mas convidando-os para que acompanhassem com ele em suas preces, para que vigiassem com ele. E Jesus, então, e é claro que eu vou resumir aqui o processo, né? Começou uma das preces mais lembradas, né? Talvez mais belas do Evangelho, e ela ficou famosa, né? É aquela em que Jesus, nas vésperas ali da sua prisão e crucificação, ele diz ao Pai o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. E é interessante quando a gente vê essa passagem, porque uma interpretação superficial pode nos levar a pensar que Jesus naquele momento fraquejava, né? Temia pelo seu destino. Quando, na verdade, quando lemos essa frase, esse versículo completo, a gente percebe que é o contrário. Jesus, na verdade, pede ao Pai que, se for possível, que aquele cálice, que aquela experiência fosse afastada dele. E é interessante que talvez a preocupação de Jesus nesse momento não fosse nem com ele próprio, mas com aqueles que seriam o veículo das atitudes que o condenariam. Porque esses sim sofreriam nas suas consciências. Né? Mas a frase que vai além, né, dessa frase do cálice, Jesus deixa claro a sua humildade e a sua plena confiança no Pai. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa é a frase que mostra não nenhuma fraqueza ou covardia, mas a coragem e a plena confiança de Jesus de que tudo o que aconteceria após, ele que, claro, teria sempre uma postura correta, tudo o que aconteceria após, na verdade, não fugiria dos desígnios de Deus. Então, esse é o primeiro, talvez, primeiro não, mas um grande aspecto da prece, que inclusive nós vamos abordar aqui na nossa conversa, né? Que a gente pode deduzir, tirar desse exemplo magnífico de Jesus. Mas é interessante também que Jesus, nessa prece, perto daqueles 3 discípulos, né? Em determinado momento, após essa conversa inicial com o Pai, né? Ele percebe que os discípulos que estavam com ele cochilavam. E Jesus chama a atenção deles. Como assim? Vocês não podem vigiar comigo nem um segundo, né? E dá a eles e claro a nós uma outra lição inesquecível, né? Quando vai dizer aos discípulos para que vigiassem e orassem, né? Vigiai e orai
para não cairdes em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é bem interessante que ainda em relação à prece, né, a gente observa a recomendação de Jesus quanto à vigilância, ou seja, para que observemos, claro, o que vem de fora, mas principalmente aquilo que vem de dentro, aquilo que está em nós, as nossas dificuldades naturais, as nossas imperfeições. Então, para que a gente vigie os nossos desejos, as nossas vontades, e nos lembra que nós temos uma ferramenta de apoio fantástica, que é a prece. Daí nos recomendar a vigilância e a oração. A prece, enquanto essa abertura ao amor de Deus, essa abertura a Jesus, essa abertura à espiritualidade, essa porta que abrimos a boa influência, né? Enquanto essa ferramenta que nos apoia, que nos motiva, que nos consola, porque uma coisa, né? De uma coisa nós temos certeza, independentemente do que vai acontecer quando oramos, uma coisa é fato: sempre os espíritos amigos se aproximam de nós em pensamento para nos apoiar, para nos motivar. Né? E Jesus diz a eles: olha, vigiai e orai para não cair em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Com isso nos alerta não que a culpa está na carne, né? E Kardec desenvolve muito bem essa discussão nos capítulos finais, no último capítulo, se não me engano, o penúltimo, da primeira parte da obra O Céu e o Inferno. Quando vai mostrar para nós que quando Jesus diz isso, não está culpando o corpo, né? Mas destacando que nós ainda encarnados, enquanto encarnados, ou melhor, nós ainda necessitando da experiência encarnatória, ainda estamos sujeitos às tentações, às dificuldades, aos desejos que vão nos conduzir ao sofrimento. Daí, mais uma vez, a recomendação de vigilância e de oração. Né? E a história continua, claro que nós resumimos aqui, né? Jesus tem essa conversa com o Pai, esse diálogo com os discípulos mais duas vezes, até que se aproximam deles aqueles que o iriam prender. Né? E aí daí para frente nós conhecemos muito bem como é a história. Né? Mas o que nos interessa na nossa conversa, gente? Como nós dissemos, é observar os ensinamentos de Jesus. E nessa citação inicial, a gente observa esses ensinamentos de duas formas. A primeira forma é um ensinamento direto, ou seja, aquela recomendação clara que Jesus nos faz em vários momentos. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E nesse caso, vigiai e orai. Né? Agora, outra forma de ensinamento que Jesus desenvolve nesse momento, e que, claro, dá autoridade a tudo que fala, né? É o exemplo. Então, Jesus ora. Jesus tem a postura humilde, tem a fé, tem a confiança diante do Pai, ou seja, além de nos recomendar, de nos instruir, Jesus sempre exemplificou. A gente poderia ver vários outros exemplos aqui, né? Mas no que nos interessa mais a prece, exemplificou. Né? Nos deixou, inclusive, vamos falar um pouco dela, né? A oração dominical, a oração do Pai Nosso, né? A única que nos ensinou e nos recomendou claramente, também é uma oração algo completo e fantástico. Né? Mas além, e aí a gente se aproximando mais do nosso foco da noite aqui, né? Além do ensinamento direto e claro, que deixava aí claras as suas recomendações principais, né? Além do exemplo constante de tudo que falava, Jesus também escolheu em alguns momentos um ensinamento simbólico. O que a gente chama de simbólico? Através das histórias, através das parábolas que ele nos contou. Em relação à prece, a gente tem uma muito interessante, que é o tema da nossa conversa, que é a famosa, não tão famosa, né? Parábola do fariseu e do publicano. E o que é importante, até antes da gente entrar na parábola em si, fazer uma breve revisão dos porquês, dos motivos de Jesus contar parábolas para nós. Tá? Isso é muito bem discutido num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 24, né? Não ponhais a candeia diante do alqueire, né? Ele tem esse título, uma das famosas frases de Jesus. E nesse capítulo, desenvolvendo essa frase, né? Allan Kardec mostra para nós que a recomendação de Jesus é que seus ensinamentos sejam levados a todos os pontos, não sejam ocultos debaixo de alqueires, debaixo de mesas, de móveis, né? Mas que essa luz seja, né? Para todos, que a gente coloque em destaque, né? Para que chegue a todos. Mas nesse contexto é interessante a seleção que Kardec faz, porque ele coloca uma passagem que os discípulos questionam Jesus. Perguntam a ele, mestre, por que o senhor fala através de parábolas?
E é interessante que isso aparentemente é contraditório, porque se Jesus queria que a sua mensagem chegasse a todos, mas ao mesmo tempo contava histórias que muitos não entendiam, como compreender essa postura de Jesus? E os discípulos perguntam, né? Kardec seleciona esse trecho dos evangelhos, coloca lá no capítulo 24, Jesus vai dizer a eles, olha, a vocês, eu estou dizendo aqui com as minhas palavras, né? A vocês, né, já foi dado o conhecimento, vocês já estão mais maduros, vocês compreendem melhor o que eu estou dizendo. Mas isso não acontece com todos. E aí Jesus ainda vai fazer citações de Isaías, né? Vai dizer para nós o seguinte, ó, porque o coração desse povo se tornou pesado. Eles vão olhar, mas não vão enxergar. Eles vão escutar, mas não vão ouvir. E o que Jesus quer dizer com isso? Né? O que é estar com o coração pesado? É possível, né? Não é. Nós não estamos aqui batendo martelo em interpretações definitivas, né? Mas é possível que entender esse coração pesado, né, é entender o coração, as atenções, os pensamentos, os sentimentos direcionados ao que é material, ao que é menos importante. E quando os nossos olhos se voltam exclusivamente ou excessivamente ao que é material, nós deixamos de enxergar o que é espiritual. Nós abrimos muito bem os nossos olhos para aquilo que satisfaz aos nossos sentidos, a nossa honra, o nosso orgulho, mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, fechamos os nossos olhos para o que mais importa. Os convites que Jesus nos faz para uma realidade, para uma vivência espiritual já na Terra. Uma vivência que, claro, vai nos colocar numa situação muito mais feliz. Mas se temos essas preocupações excessivas com a matéria, ouvimos, mas não entendemos. Vemos, mas não entendemos. E aí Jesus é bem interessante, quando ele nos conta, nos contava e nos conta essas parábolas, né? Ele permitia àqueles que não entendiam a sua profundidade que compreendessem dentro da sua maturidade. Então, quando a gente pega uma parábola famosa do bom samaritano, né? Talvez boa parte daquela época não compreendesse a profundidade do texto, mas compreendia no nível mais superficial o quê? Que devemos fazer o bem para o outro. Então, olha que coisa interessante. Né? E isso, além de demonstrar essa preocupação de Jesus com aqueles que naquele momento ainda não teriam uma condição mais madura de entendimento, ele reservou, né, e isso mostra a sua caridade, né, na sua paciência, no seu carinho conosco, né? Ele deixou aqueles textos, aquelas mensagens para que cada um de nós, nas suas experiências encarnatórias, ou mesmo numa vida, né, tivéssemos a oportunidade de amadurecer e olhar novamente para aquelas parábolas, para aqueles textos e aprender cada vez mais. Né? Nós não temos a pretensão, enquanto espíritas, de já termos compreendido tudo da mensagem de Jesus de forma alguma. Né? Mas já entendemos, e não apenas espíritas, claro, já entendemos que conseguimos compreender um pouco mais. Tá? E isso mostra essa inteligência e essa caridade por parte de Jesus. Né? Contava parábolas para que aqueles que não tinham ainda maturidade compreendessem o básico, né? Mas reservava ali, aguardando, esperando o tempo de cada um, a maturidade para observar o que estava nas entrelinhas, ensinamentos mais profundos, como que a gente vai tentar fazer aqui, né? Sem muita pretensão de esgotamento, né? Mas a partir dessa parábola, tá, gente? Então isso é muito importante a gente compreender que, em resumo, até o momento, né? Jesus tinha várias formas de ensinar, a gente pode reduzi-las aqui de uma forma didática, né? Nos seus ensinamentos diretos, nos seus exemplos e, eventualmente, através dos seus símbolos, através das parábolas, que são marcantes, né, gente? Da gente lê, elas ficam impressas, né, em nós, é algo muito bonito, tá? Mas vamos então à nossa parábola? Vamos à parábola do fariseu e do publicano? E como eu já disse, né, a própria introdução deixou isso claro, é uma parábola que tem por tema central a prece, mas naturalmente não todos os aspectos da prece. Tá? Nós nem teríamos tempo para abordá-los todos, dentro do ponto de vista espírita. Mas vocês vão observar que ela tem alguns aspectos que são fantásticos e fundamentais para que a gente ore com qualidade. Né? Eu já digo a vocês quais são, nós vamos ver. A humildade, esse é o principal deles. Tá? Esse é o principal ensinamento em relação à oração e, claro, a vida como um todo, que a gente pode depender dessa parábola fantástica. Tá bom? Então vamos lá. Essa parábola, gente, olha só, vamos localizar onde ela está. Ela está no Evangelho de Lucas, tá? No capítulo 18, entre os versículos 9 e 14, inclusive. E ela foi selecionada por Kardec para compor o capítulo 27 dessa obra fantástica, importantíssima para nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? E o capítulo 27 tem por título uma frase de Jesus, um trecho dela, né? Pedi e obtereis. Até convido aí aqueles que quiserem, né, que acompanhem
com o evangelho na mão, mas eu vou fazer a leitura aqui, algo bem rápido, bem tranquilo, para que a gente relembre a parábola. Tá bom? Então vamos lá. Inclusive a parábola tem uma introdução, vocês vão perceber esses detalhes. Vou fazer uma leitura completa e depois a gente vai voltar em alguns trechos para tentar entender um pouco melhor, tá? Então vamos lá. Disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. E vem a nossa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos, aí Jesus conclui: Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Fim do nosso texto. Tá curto. São 5 versículos, né? Muito profundo, muito bonito. Agora, olha que coisa legal. É uma recomendação que vale para todo estudo bíblico, né? De textos antigos até em geral. Toda vez que a gente vai pegar um texto, e ainda mais os simbólicos, como as parábolas, antes de a gente tentar compreender o que é mais importante, que é o sentido profundo do texto, é importante que a gente compreenda o sentido literal. É importante que a gente compreenda também o contexto em que a história se passa, o que foi contado, quem são os personagens, tá? E nós vamos fazer isso aqui. Essa parábola, vocês vão perceber que ela não tem muito mistério no que acontece. Ela é bem simples, né? O que Jesus faz? Ele quer falar de orgulho, né? O evangelista, na sua introdução, já deixa isso claro ali. Ele quer destacar o orgulho daqueles que se acham melhores que os outros, né? Então ele vai contar uma história que tem dois personagens. Vai dizer o seguinte para nós: olha, dois homens foram orar. Tá? E não que a oração só poderia ser feita no templo, mas eles foram orar especificamente no templo. O único templo que os judeus tinham, né? O templo de Jerusalém, o templo de Salomão, claro, em Jerusalém. Tá? Então eles vão, dois homens, eles sobem, fazem as suas orações. Um ora de um jeito, o outro ora de outro. Jesus descreve as posturas que eles têm também, de forma simplificada, nas suas orações. E Jesus, então, ao final, faz uma análise das orações. Ele fala: olha, essa aqui justificou, essa aqui não justificou. Ponto final. É bem simples. Tá? Agora, tem alguns detalhes interessantes, a gente vai começar por eles. Por exemplo, Jesus poderia ter falado assim: dois homens foram subir ao templo para orar. Um deles, o João, orou assim. O outro, José, orou do outro jeito. Mas ele não usou nomes. Ele escolheu dois personagens específicos e caracterizou esses personagens pelas suas funções, pelos seus papéis na sociedade. E é importante que a gente entenda por que ele fez isso, quem são esses personagens. Como vocês se lembram, está no título, né, que ficou famoso da parábola, um deles era o fariseu, o que faz a primeira prece. E o que não é justificado. Né? E o outro é o publicano, que faz a segunda e que Jesus, de certa forma, elogia. E é importante a gente saber quem eram os fariseus, quem eram os publicanos. Claro que de forma resumida. Porque entender isso já vai trazer para nós o primeiro grande ensinamento do texto, que deriva, claro, dessa escolha que Jesus faz de seus personagens. Então vamos lá. E é legal que o próprio Kardec teve essa preocupação, tá? Se vocês forem lá a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec separa um trecho para comentar algumas das palavras que eventualmente vão aparecer nos textos bíblicos citados e que as pessoas não têm obrigação de conhecer. Né? Então a gente vai partir dessa explicação de Kardec, talvez com alguns complementos de autores até não espíritas, pesquisadores do assunto. Então os fariseus, gente, resumidamente, como é que a gente pode entender? Os fariseus eram uma divisão da religião judaica, tá? Mas uma divisão que na prática acontecia mais entre lideranças e estudiosos do que entre o povo em geral.
tá? Uma divisão que já tinha ali entre 100 e 200 anos entre os judeus, tá? E os fariseus, na verdade, a própria palavra fariseu deriva do radical separação, né, do hebraico. Eles não satisfeitos com as lideranças da época, eu não vou, como eu disse, não vou entrar muito em detalhes, não é o caso, mas eles não satisfeitos com as posturas religiosas das lideranças daquela época, né, eles rompem com essas lideranças. Tá? Eles rompem, continuam judeus, claro, né? Mas se colocam na posição daqueles que tinham o judaísmo correto. Outros que derivam também dessa época são os essênios, né? Que teriam ainda uma postura mais radical que a dos fariseus, de afastamento. Tanto que eles nem aparecem no Novo Testamento. Tá? Mas os fariseus é uma coisa interessante. A época de Jesus, claro, já tinha aí 150, 200 anos que existiam, né, esse grupo de lideranças também. Eles estavam entre os líderes lá do Sinédrio, né, daquele grande, vamos dizer assim, entre aspas, um parlamento, entre aspas, dos judeus, as lideranças religiosas, né, mas claro, não eram os mais poderosos, né, eram os saduceus, a outra divisão. E os fariseus, olha que interessante, eles tinham essa postura, como nós comentamos, de se colocarem como os ortodoxos, ou seja, aqueles que tinham a postura religiosa correta, mas muitas vezes, o que a gente percebe nas próprias críticas que Jesus faz a eles, eles colocavam o cerimonial, o ritual, a prática exterior, como mais importante que a prática interior. Eles colocavam a lei civil, as recomendações rituais, acima da lei de Deus. Que a gente sabe que é algo que a gente vivencia de dentro para fora. Né? Não de fora para dentro, é algo interior. É claro que nós não estamos querendo dizer aqui que todos os fariseus, e nem Jesus quis dizer isso, que todos os fariseus eram assim, tá? A gente tem alguns fariseus que até têm uma simpatia inicial pelo cristianismo e algumas vezes até apoiam Jesus, né? Nós temos Nicodemos, aquele para quem Jesus vai falar da reencarnação, né? No Evangelho de João, então ele tem essa postura simpática, interessada na mensagem de Jesus. Nós temos Gamaliel, né? Membro do Sinédrio também, que tinha essa simpatia pelos cristãos, e a gente vai ver muito dele na obra Paulo e Estevão, né? Do Emmanuel pelo Chico Xavier, personagem fantástico. E nós temos, claro, o próprio Saulo, depois Paulo de Tarso, né, que era um fariseu que, apesar dos seus equívocos iniciais, era uma pessoa nobre e honrada, né, e vai demonstrar isso depois da sua conversão ao cristianismo. Tá? Mas, como nós estávamos dizendo, Jesus chamava a atenção, muitas vezes, desses fariseus, denunciando a eles próprios, né, não era uma crítica apenas para humilhar de forma alguma, mas para um alerta, né, denunciando que eles valorizavam, muitas vezes, apenas o que era aparente. Tinham a aparência dos bons, dos corretos. E olha como que isso é atual, tá, gente? Olha como que isso é atual. E olha o que Jesus faz. O fariseu vai fazer a sua prece, não vai? Para Jesus, a prece que ele faz é adequada? Não é. Mas ele não é o bom? Todo mundo não acha que ele é o bom? Porque ele tem a roupa certa, porque ele come, porque ele lava a mão do jeito certo, porque ele ajoelha, porque ele levanta, porque ele faz isso, faz aquilo? Olha que coisa legal. Mas antes da conclusão, vamos para o publicano. Quem eram os publicanos? Os publicanos, gente, se os fariseus tinham essa aura de superioridade, os publicanos eram o pior que tinha para a sociedade. Que quem eram eles? O Império Romano, que dominava aquela região da Palestina ali, né? O que fazia muitas vezes, em muitas, não em todas, mas em muitas das regiões que dominavam? Eles pegavam pessoas do próprio povo e colocavam essas pessoas para que cobrassem impostos dos seus conterrâneos e repassassem, claro, a maior parte dessa cobrança, porque também tiravam daí o seu sustento, né? Mas que repassasse a maior parte dessa cobrança à administração pública. Então eram funcionários públicos, né? Cobradores de impostos. Tá? Eram os publicanos. E claro, para os judeus, eram considerados o quê? Traidores. Primeiro que qualquer imposto, qualquer doação, deveria ir para o templo. Né? E o que estava acontecendo? Era cobrado para que fosse para o imperador, para que fosse para o inimigo. E os publicanos eram o quê? Claro, né? Traidores. Trabalhavam para o dominador, para o inimigo. Eram maus, né? Só podiam ser pessoas más, pessoas de má vida. Mas olha que coisa fantástica. Quando o publicano, que aos olhos de todos é o mal, vai fazer a sua prece, Jesus vai dizer que a prece dele foi adequada. Então vocês percebem onde que Jesus quer chegar com essa escolha de personagens?
Até antes dessa conclusão também, só destacar alguns publicanos famosos nos evangelhos, né? O primeiro, talvez mais famoso, é Mateus, Levi, né? Um dos discípulos. Trabalhava, né? Nessa estrutura burocrática da cobrança de impostos. E outro que era chefe de publicanos, vocês vão se lembrar também se tornou aí cristão, né? Era Zaqueu. Então são dois personagens aí publicanos que são importantes para nós. Tá? Mas voltando à nossa conclusão, gente, o que Jesus está mostrando em relação a tudo na vida, mas principalmente em relação à prece? Não importa o que as pessoas pensam de nós. Não importa o que nós pensamos de nós. O que importa? O que nós realmente somos. O que está dentro de nós. A nossa real intenção. Nossos reais objetivos. Sabe? O publicano é mau, o fariseu é bom, ou é o contrário? Não importa. O nosso compromisso com Deus, com a espiritualidade, conosco mesmo, né? O nosso compromisso é íntimo. É íntimo. Daí, olha que legal, é um convite a não termos preconceitos, a não julgarmos aqueles porque são isso ou são aquilo. Olha como é que, olha a grandeza na escolha dos personagens, olha que coisa legal. E Jesus tem essa inteligência e isso aparece em outros locais, né? Quando, por exemplo, quando ele escolhe samaritanos. Nós falamos aqui no início, citamos a parábola do bom samaritano, né? Jesus escolhe um samaritano como o herói da parábola. Por quê? Os samaritanos também eram mal vistos pelos judeus, por outros motivos que não vem ao caso. Então, olha como é que Jesus pega, alfineta no bom sentido, para as pessoas pensarem, sabe? Para a gente pensar mesmo, sabe? No que a gente pensa do outro, o que a gente pensa da gente mesmo, né? O que vale, gente, é o que a gente realmente é. E isso ninguém vai apontar para você e falar, você sabe. Ou se não sabe, deve se autoanalisar. Vamos ver isso, o publicano faz isso. Tudo bem, gente? Então vamos fazer o seguinte, vamos agora para as preces deles, né? Vamos aprender com os erros e com os acertos deles. Tá bom? Então, olha só, vamos aqui. Eu vou reler novamente só um trechinho que se refere ao fariseu para a gente fazer a nossa análise, tá? Então, ó, vou ler até o trechinho, a parábola desde o início, né? Ó. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. Ok. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, e nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. Essa é a prece do fariseu. A gente já sabe pela conclusão da parábola que ela foi uma prece com problemas. Agora, que problemas são esses? O que a gente pode aprender com isso aqui? A gente consegue perceber 2 ou 3 problemas aqui. Tá? O primeiro deles que salta aos olhos, né, gente? Eu tenho certeza que vocês perceberam, é o orgulho que ele demonstra. Né? E a própria introdução da parábola já dá um spoiler, né? Como a gente gosta de dizer, em relação ao que vai acontecer. Tá? Então, olha que coisa legal. Esse manter-se de pé não é problema, não, porque essa era a postura adequada da oração para o judeu mesmo. Né? Mas tem uma informação que é interessante. E claro que isso sai também da própria prece. Né? Quando ele fala assim, orava assim consigo mesmo, dá a entender o quê? Que ele estava orando em pensamento. Né? Mas, na verdade, há alguns questionamentos de tradução desse trecho que indicam que talvez a melhor tradução era orava sozinho. E o que isso quer dizer? É claro que no templo, no momento, na hora que eles estavam ali, não havia só os dois ali dentro. Tinha mais gente orando. Normalmente, entre o ritual de sacrifício da manhã e o do final da tarde, né, as pessoas iam para fazer suas preces no templo, né, e tinham a liberdade de andar, de chegar, claro, até certos espaços da edificação. Né? Quando a gente vê esse sozinho, dá a entender, e aí comparando com outros trechos, estudiosos trazem, é bem interessante, que ele tinha o objetivo de se colocar em destaque em relação aos demais. Tá? Tem até um outro texto que Kardec cita também nesse capítulo 27, que eu vou ler até um trechinho lá do Sermão do Monte, Mateus 6, a partir do versículo 5. Ó. Olha o que Jesus fala para nós, que dá a entender também essa postura equivocada do fariseu neste momento. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Olha só. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Destaque. Olha a questão do orgulho, da vaidade.
Quando quiserdes orar, ao contrário, né? Entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso pai em segredo. E vosso pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Qual que é a proposta de Jesus, gente? A prece é uma conversa com Deus, com os espíritos amigos. O objetivo da prece não é aparecer, se destacar. É outro. Nós vamos ver aqui. É outro. Tá? Se você quer se destacar nas suas posturas religiosas, você consegue, isso é fácil. Você já tem a sua recompensa. Mas se você quer realmente atingir os objetivos centrais da prece, o convite é que a gente se feche no nosso quarto. O que isso quer dizer? Não necessariamente é fechar a porta de um quarto, não. Você até pode fazer isso também, não tem problema não. Mas no sentido de você olhar para dentro de você mesmo, não de forma egoísta, mas de forma a se analisar, a se abrir, abrir a sua intimidade a Deus. Não porque ele precisa ser informado dela, né? Mas por uma questão, como já falamos, de humildade. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Tá? Então, o que a gente percebe nesse primeiro aspecto aqui, na postura do fariseu? Preocupação era outra. Preocupação era material, não era com Deus, não era interior, não era o que mais importava. Tá? E olha só que coisa interessante. Um outro aqui, eu disse que são dois ou três, é porque esse, de certa forma, deriva do orgulho, que eu vou dizer agora. É a postura de julgamento e condenação que ele faz, incrivelmente, durante a sua própria prece. Mas isso serve para tudo. Tá? Na sua oração, o que ele faz? Ele começa a apontar, ó, agradecer a Deus por não ser igual aos outros, e começa a apontar pessoas na sua mente. E uma até fisicamente, publicando, né? Ele vai dizer, ó, que são invejosos, que são adúlteros, que são ladrões. Então ele começa a disparar ofensas e julgamentos a várias pessoas, independentemente dele saber se elas realmente são isso ou não. E a gente se pergunta, será que o momento da prece é o momento de julgar o outro? É o momento de observar defeitos nos outros? Jesus deixa claro para nós uma microparábola, essa é até bem famosa, do cisco da trave, né? Vocês se lembram dela? É bem interessante. Quando Jesus vai dizer para nós que muitas vezes a gente de longe consegue enxergar um cisquinho, aquele grãozinho de areia, no olho do nosso irmão, né? E acha aquilo uma coisa terrível. Quando na verdade não consegue enxergar a trave que está no nosso olho. O que isso quer dizer? Conseguimos ver muito mais facilmente os erros dos outros do que os nossos próprios. Porque ver o erro do outro não é um problema para o seu orgulho. Pelo contrário, exalta o seu orgulho. Você se sente melhor do que o outro, porque o outro tem problema. Será que você tem? Né? Então que a gente procura observar, encontrar essa trave no nosso próprio olho, retirar essa trave. E aí sim a gente vai ter condições de auxiliar os nossos irmãos a tirarem os ciscos ou traves dos olhos deles. Então, antes de chamar o outro de injusto, olhe quando você não foi injusto. Chamar o outro de ladrão ou de adulto, analise, olhe quando você também não se equivocou. Como na famosa passagem da mulher adúltera, né? Ou eu prefiro dizer, acusada de adultério, que é arrastada pelos homens, né? Que a acusava, jogada à frente de Jesus. E aí perguntam a Jesus, ó, Senhor, a lei manda apedrejar. Isso é verdade, tá lá mesmo. O que a gente faz, Jesus? E aí qual era o problema? Qual era o desejo deles, né? Uma pegadinha com Jesus. Se Jesus diz, não apedreja, que seria mais condizente com a sua proposta misericordiosa, né? Ele estaria ali cometendo um crime com várias testemunhas, estaria indo contra a lei de Moisés. Era esse o interesse. Mas, ao mesmo tempo, se ele recomendasse ou autorizasse o apedrejamento, estaria indo contra o que mais interessa, né? A sua lei de amor. E aí Jesus sai daquela forma maravilhosa que nós conhecemos, né? Ele faz o convite, olha, aquele de vocês aí que estiver sem erro, né, que acha que pode acusar esse irmão porque não tem erro, que atire a primeira pedra. E as pessoas, né, como os evangelhos vão nos dizer, começam a largar as suas pedras e se afastar. E Jesus olha aquela mulher então e pergunta, onde estão aqueles que a condenavam, que te condenavam? Né? Foram embora. E Jesus diz a ela, nem eu te condeno. Mas isso não é ser negligente, porque diz a ela, vá e não peques mais. Ou seja, Jesus reconhece que havia erros, havia dificuldades naquela mulher. Mas isso não autorizava ninguém a condená-la, a executá-la, muito menos, né? Por causa dos seus erros. Por quê, gente?
Todos aqueles que a condenavam, todos nós que condenamos, que chamamos os outros disso e daquilo, também podemos talvez nem ter mais aqueles defeitos que nós apontamos no outro. Talvez. Mas temos outros. Temos imperfeições. E eu repito, a postura humilde que devemos ter perante a prece é, em primeiro lugar, uma postura de autoanálise, de abertura. Pedimos aos amigos espirituais que nos apoiem para que vençamos as nossas dificuldades. Para quê, gente? Para que a gente seja mais feliz. Não é para aparecer para ninguém, para que a gente seja mais feliz. Então, esse é o segundo aspecto. Falamos do orgulho, que aparece claramente toda a prece do fariseu, dessa postura de julgamento, que nós entendemos que não é o nosso objetivo em nenhum momento da vida, e muito menos na oração. Tá? Apesar de que nós fazemos isso, ainda é natural em nós a postura condenatória, mas é claro que é um trabalho que nós somos convidados a fazer interno. Interno, por quê? O mais importante é retirar a trave que está nos nossos olhos. Mas ainda um último problema, né? Um último problema. Apesar de todos esses equívocos que aparecem no texto, né? O fariseu, ele acha que está tranquilo com Deus, ele acha que está certo. Por quê? Vocês se lembram? Por quê? Porque ele faz jejum 2 vezes por semana. Porque ele doa o dízimo ao templo. Logo, Deus, eu não preciso fazer mais nada. Eu faço o que tem que fazer, eu faço o meu jejum, eu faço meus rituais, eu dou dinheiro para a igreja, para o templo, para o centro espírita, eu não tenho que fazer mais nada. E eu coloquei a expressão centro espírita aqui, gente, porque igual eu tô falando, esses detalhes, eles são importantes. Não é para que a gente condene a postura religiosa do outro. É um convite à autoanálise, tá, gente? Será que nós muitas vezes também não temos posturas que se assemelham à do farisaísmo, na nossa frequência ao centro espírita? Tá? Então, o tempo todo, nós vamos fazer isso mais à frente, mas o tempo todo, gente, eu convido a todos a fazer esse exercício, sabe? Será que muitas vezes não achamos que estamos fazendo logo? Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, isso é importante. Mas olha que coisa legal. Se a gente, obviamente, sabe que fazer o jejum e dar o dízimo não é suficiente para que a gente, vamos dizer assim, esteja afinizado às leis divinas, será que é um problema fazer jejum e dar o dízimo? Pegando os exemplos que estão aqui, será que isso é um problema em si? Sabe o problema do fariseu estar aí? Gente, claro que não. Em primeiro lugar, quem quiser fazer jejum, que faça. Fique à vontade. Quem quiser dar dinheiro à igreja ou ao centro espírita, que faça, e faça mesmo, por favor. Né? Porque o centro espírita, claro, as instituições religiosas, elas precisam da doação para que sejam mantidas, claro. Então isso tem que acontecer, não o dízimo, tá? Mas dentro das possibilidades de cada um de nós. Pelo amor de Deus. Dentro das possibilidades. O problema não está aí. O problema está em acreditar que isso é suficiente. O problema é acreditar que a postura ritual é uma troca com Deus. Eu faço jejum e ganho isso. Eu dou dinheiro, eu ganho aquilo. Não é assim que funciona. E qual que é o problema se a gente fizer isso? Nós vamos nos frustrar. E é uma questão muito interessante sobre esse assunto. Lá no capítulo 2, da terceira parte do Livro dos Espíritos, tá? Quando Kardec e os Espíritos vão tratar da lei de adoração. E eu recomendo a leitura desse capítulo também, além do 27 aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Tem a questão 653, hein? E é muito interessante. Kardec pergunta o seguinte aos Espíritos. A adoração exterior é necessária? O que isso quer dizer? Para adorar a Deus, eu preciso de manifestações exteriores, materiais, ou seja, rituais, danças, gestos, objetos, oferendas. É necessário fazer isso? E o que os Espíritos vão dizer para nós? Nem sim, nem não. Mas entre a resposta belíssima, eles vão dizer para nós que a verdadeira adoração é a do coração. É o sentimento sincero. E é o íntimo. Mas aí tem um item A nessa questão. Que Kardec faz uma pergunta levemente diferente. Primeiro ele perguntou se é necessário. Agora ele pergunta, mas é útil a adoração exterior? Ou seja, pode servir para alguma coisa? E os Espíritos vão dizer que sim, surpreendentemente. Se elas não forem uma simulação, um simulacro. Ou seja, se o religioso, e é claro, para ficar bem claro, tá, gente? Nós espíritas temos o entendimento de que não são necessários. Então, não estou falando aqui que nós, enquanto espíritas, pelas recomendações espíritas, devemos fazer rituais, nada disso não. Tá? Mas somos convidados com essa resposta a compreender a religiosidade do outro.
Se o outro tem a prática ritual X ou Y, ou dança, ou faz isso, ou faz aquilo, isso é secundário. Olha que legal. O mais importante é o sentimento sincero que ele coloca ali. Então, se o nosso fariseu aqui, e claro, a postura íntima, se ele vai fazer o jejum dele, mas se ele vai aliar a esse jejum um jejum também da maledicência, um jejum de pensamentos ofensivos, agressivos, um jejum de reclamações, um jejum de fofocas, esse jejum vai ser maravilhoso para ele. Se ele aliar a esse jejum uma postura realmente sentimental em relação ao outro, carinhosa, caridosa em relação ao outro, esse jejum para ele pode ser útil. Olha que coisa interessante. Olha que postura compreensiva e tolerante que é a postura espírita. É claro que não é o nosso objetivo principal aqui discutir isso, mas olha que coisa fantástica. O importante, gente, que tem que ficar no nosso coração, tá? E trazendo para a nossa realidade, como eu disse, é que mais importante que ir ao centro espírita, sentar na cadeira, ficar em silêncio, beber água fluidificada, tomar o passe, todos esses mecanismos e ferramentas que são fundamentais e importantíssimos, mas mais importante que tudo isso é a nossa postura íntima, gente. Olha que interessante. Ah, não, eu vou no centro, eu vou tomar água fluidificada aqui, porque tem que tomar, né? Não. Procure saber por que nós tomamos água fluidificada. Sabe? Una aquela atitude de beber água. Estou dando só esse exemplo da água, tá? Poderia ser outro. Una ali aquela ação, um sentimento sincero de gratidão aos espíritos. Que em toda aquela palestra pública trouxeram bons fluidos para você, bons pensamentos, carinho, boas energias, motivação. Gratidão pela presença deles e gratidão por aquele mecanismo, né, de beber a água que também nos auxilia. A mesma coisa no passo, em qualquer postura que tenhamos no centro espírita, gente, ou no nosso dia a dia. Por mais que isso tenha a sua importância, diante do verdadeiro e sincero cumprimento das leis de Deus no coração, todas essas coisas são secundárias. Entendem? Não estou querendo dizer, para ficar bem claro, tá? Que não são coisas importantes. O que eu estou querendo dizer é que mais importante que tudo isso é a nossa postura sincera diante da vida, honesta, correta e caridosa diante da vida. Isso é o que mais importa. É até interessante, Kardec, quando vai analisar a parábola do bom samaritano, nós falamos muito dela aqui, hein? Essa parábola é importante. Lá no capítulo 15 do Evangelho, ele vai dizer o seguinte: olha, Jesus não deixou para nós a caridade como condição de salvação. Jesus deixou para nós que a caridade como a única condição de salvação. Olha que coisa fantástica, olha que coisa bonita. Então, gente, fica essa reflexão a partir da prece do fariseu. O que está claro ali que a gente pode concluir da análise que Jesus faz dessa prece? Orgulho, julgamento. Se abre seus olhos para o destaque pessoal, se abre os seus olhos para os erros dos outros, fecha seus olhos para o real objetivo da prece e da vida, que é a renovação íntima. E é outro aspecto que nós discutimos aqui, né? Se o aspecto ritual das diversas religiões, tá? Ou as posturas não rituais que adotamos no movimento espírita, se tudo isso tem a sua importância para as pessoas, independentemente da religião que elas abraçam, mais importante que tudo isso é a adoração do coração, é o sentimento sincero no que fazemos. Ok? Então vamos para a prece do publicano? Se a gente aprendeu com os erros da prece do fariseu, a gente vai aprender agora com os belíssimos acertos do publicano. Né? Lembrando aquele que era o mal, né, para a sociedade, que na verdade não era nada, nesse caso aqui, deixou para nós essa prece belíssima. Mas vamos relembrar o que ele faz? Então, logo depois da prece do fariseu, Jesus começa a falar do publicano. Tá? Ele vai dizer o seguinte: o publicano, ao contrário de quê? Fariseu. Conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Vocês querem mais prece dele? Tem não. Acabou. É isso aqui a prece dele. Eu vou repetir a oração dele. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Meio versículo. Um terço de um versículo. Quem falou que tá bom isso? Jesus. Nós vamos ver por que tá bom isso. Mas eu já chamo a atenção aqui de cara para uma coisa. Que fica aqui, ó, que aparece em outras citações também, ó. Lá no Sermão do Monte, essa citação, aquela que eu li,
do você se fechar no seu quarto. Logo depois, olha o que Jesus diz para nós, ó. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que é pela multiplicidade de palavras que serão atendidos. Jesus destaca o quê? Não a quantidade ou a beleza das palavras, mas a sinceridade por trás das palavras. Mais uma vez, o quê? A adoração é verdadeira é do coração. Mas vamos voltar para o início aqui. Olha a postura do publicano, gente, que coisa fantástica. Olha os detalhes, gente, a beleza, a escolha que Jesus faz de detalhes que esclarecem, destacam o que ele quer falar para nós, tá? Conservando-se afastado. Então, se o fariseu se colocava como sozinho, afastado no sentido de destaque, à frente de todos aqueles que oravam, o publicano se colocava afastado em outro sentido. Ele ficava atrás, né? Afastado no sentido de que não era visível, não estava ali para aparecer. Você se lembra da postura do fariseu? Ele estava afastado, porque ele não estava ali para ninguém achar que ele era o bonzão, sabe? Ele estava afastado porque ele queria conversar com alguém, né, que não precisava olhar para ele para vê-lo. Não eram aqueles que estavam ali, tá? E não ousava sequer erguer os olhos ao céu. E aí eu me permito uma possível interpretação, tá, dessa postura dele, que a gente vai ver que a oração dos judeus em geral, tá, ela era com os olhos para baixo mesmo, não era com os olhos para cima não, tá? Mas eu fiquei imaginando, olha que coisa legal, se para nós e também para o judeu já nessa época, Deus está em todo lugar. Se tem um lugar que simbolicamente as nossas tradições dizem para nós que Deus está, é aonde? É o céu, né? Repito, simbolicamente. Agora, outra coisa legal. Vocês já viram quando a gente erra com alguém, principalmente quando é com alguém a quem a gente ama, um amigo, um parente, né? E a gente vai pedir desculpa para essa pessoa, vocês já viram como é que a gente fica? Como é que é difícil olhar nos olhos da pessoa? Como é que a gente vai assim, olha só, eu queria falar com você, aí você olha para ela, olha para baixo, olha para ela, olha para baixo, não é mesmo? O que isso mostra aqui, gente? O incômodo sincero que o publicano sentia perante Deus, sabe? Perante si mesmo também. O incômodo, a sinceridade de arrependimento, de desejo de modificação. Olha só. E aí tem um detalhe legal também que vem logo depois, ele bate no peito. Quando a gente vai investigar essa postura entre os judeus, né? Na prece não era algo comum, a prece era algo sóbrio, tá? E muito menos entre homens. Né? Os homens ainda mais sóbrios. Essas performances, essas posturas mais assim, dinâmicas, elas até aparecem entre alguns profetas do Antigo Testamento. Sabe? Algumas performáticas, né? Posturas performáticas. Isso até aparece, mas não na prece, em geral. Tá? Então, quando ele bate no peito, né, isso ainda demonstra ênfase. E o que é o peito, o coração para o judeu? É a fonte dos pensamentos. Não apenas dos sentimentos. Olha que coisa legal, dos pensamentos. Então, tudo isso, esse simbolismo todo, mostra o quê? Sinceridade, ênfase no que quer dizer, desejo de mudança, arrependimento sincero, incômodo com a própria dificuldade. Isso que já é demonstrado na postura e que fica mais claro na prece. Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Meu Deus, me perdoe, misericórdia. Eu estou errado. Eu errei. Essa é a prece que Jesus elogia. Olha que coisa fantástica. E vamos começar pelo final dela. Vamos começar pelo final. Quando ele diz o seguinte, sou um pecador. O que ele quer dizer? É claro que a gente tem toda essa ideia do pecado, né, das tradições cristãs não espíritas, mas o pecado nada mais é, até na raiz da sua própria palavra lá no grego, um erro de mira, né? Um erro de caminho, vou para um caminho errado. Um equívoco, tá? E olha que coisa legal, gente. A gente às vezes fala assim, ah, mas todo mundo erra. Mas será que a gente se dedica a olhar para dentro de si e perceber esses erros? Procurar esses erros? Há aquela famosa questão, muito discutida, né, do Livro dos Espíritos, a questão 919, né, em que é perguntado qual o meio mais eficaz que a gente tem de domar nossas más tendências, de vencer as nossas inclinações, nossas imperfeições. Né? E os Espíritos vão dizer para nós, olha, um sábio da antiguidade já te disse isso. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, olhe para dentro de você, observe-se.
Encontre as suas dificuldades, analise-se. E aí, no item A dessa questão, Kardec, graças a Deus, ele pergunta aos espíritos: mas tudo bem, beleza, ok. Mas como que faz isso? Como que eu me analiso? E aí o Espírito Santo Agostinho vai assinar essa resposta, uma resposta belíssima, profunda. Inclusive também recomendo a leitura, ela tem 2 páginas do livro do Espírito, né? Então não dá para a gente resumir com qualidade, que ela merece. Né? Mas tentando ainda assim resumir, o que fica claro nessa resposta de Santo Agostinho é que a gente tem que reservar momentos, ou pelo menos um momento no final do dia, para fazer um pente fino no dia todo. Sabe? E olhar onde eu fui grosseiro, onde eu fui negligente, eu tratei alguém mal, eu tive uma postura equivocada ali e aqui. Não para se martirizar, isso é outra coisa fantástica. Não para ficar, meu Deus, como eu sou ruim, não. Olhar e falar assim, errei. Olha a postura do publicano. E se comprometer no outro dia, agir diferente. Ah, e se eu não conseguir? Mesma coisa, de noite pente fino. Dia seguinte, mesma coisa. Vai chegar um momento em que a gente já não vai cometer esses equívocos. Olha que legal. Mas demanda o quê? Esforço. Vamos chegar lá. Tá? Agora, o que é importante, gente? Quando a gente está com a doença, a gente está com a dor, a gente vai no médico. O que a gente quer saber? A primeira coisa que a gente quer saber: o que é a doença? O médico também quer saber, né? Porque se ele, claro, não sabe o que é a doença, não sabe que tratamento, que remédio receitar. Tá vendo como é que isso é algo é, clichê mesmo, né? Se eu tenho um problema, a primeira coisa que eu tenho que identificar, qual é o problema? Então, se eu estou desanimado, se eu estou triste, se eu estou insatisfeito com a vida, se eu estou sofrendo, peraí. Estou sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Agora, para fazer essa autoanálise, a gente precisa também de uma outra palavrinha, uma outra coisinha, que a gente às vezes associa a esporte radical, a agressividade. Não. Essa palavrinha é coragem. Coragem. Coragem de olhar para si mesmo. De olhar e falar assim: olha, eu não sou tão bom como eu achava que eu era. É isso que está me fazendo sofrer. Eu quero superar, eu quero mudar. Por quê, gente? Não é porque ninguém vai olhar para mim e depois que eu morrer vai me mandar para lá ou para cá, não. É uma questão de consciência. Quando eu venço as minhas dificuldades, eu fico mais, de novo eu repito isso, eu fico mais feliz. A proposta de Jesus é uma proposta de felicidade, gente. Isso tem que ficar claro para nós. Não podemos perder isso de vista. É um compromisso com a gente mesmo. Isso é muito interessante. Com a gente mesmo, indissociável do compromisso com o outro. É o que a gente chama de caridade. Né? De amor ao próximo, como Jesus nos diz. Então, o primeiro aspecto é esse. Outra coragem que nós devemos ter e que ele tem é de fazer o caminho de volta. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Essa é outra famosíssima, né? Claro, eu não vou contar aqui, mas nós conhecemos. Mas quando o filho está no fundo do poço, morando com os porcos, ele percebe o seguinte: olha a autoanálise aí. Com o pai era melhor. E aí eu vou tomar aquela atitude corajosa e difícil. Eu vou voltar. Olha que coisa legal. Eu vou agir diferente. E quando o filho pródigo volta, ele teve uma postura muito humilde, né, na parábola, porque ele fala assim: bem, eu não sei se meu pai vai me aceitar como filho, eu nem quero mais ser filho, nem mereço, eu quero ser funcionário, tá bom já. Tá bom demais. Mas quando ele volta, o pai tá como para ele? Tá de braços abertos, quer fazer festa, tá feliz, quer chamar o povo para falar que o filho voltou. Isso a gente percebe na postura do publicano também. Porque se ele pede piedade, se ele pede misericórdia, se ele pede perdão a Deus, é que ele acredita que isso é possível. É que ele acredita, como nós espíritas, que a misericórdia de Deus é infinita, que sempre é possível ser diferente, recomeçar, fazer de novo, seja do ponto de vista reencarnacionista, como do ponto de vista dessa mesma vida. Não é esperar a próxima, não. É começar agora, porque a misericórdia divina é infinita. Não há condenação, nem enquanto encarnado, nem depois que a gente desencarna. Não há condenação eterna, punição eterna. Não. Há o sofrimento que nós mesmos plantamos. E que retorna para nós, olha que legal. Se os espíritos vão usar muitas vezes a palavra punição, eles vão explicar para nós que é punição no sentido educativo. O sofrimento vem para que a gente reflita e tente de novo. Porque, repito, e ele sabia disso, o publicano sabia. A misericórdia divina é infinita. E aí ele tem essa coragem de fazer esse caminho de volta.
É isso que falta às vezes pra gente, sabe? É você reconhecer a sua dificuldade, ou ter a coragem de olhar no espelho e se ver, né? E dizer para você mesmo, e para o outro também é difícil, né? Para os outros, de ver, olha, eu estava errado. Eu quero fazer esse caminho. E sabe por que isso, gente? Olha que coisa legal. Tem uma sequência de questões no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, tá? Que mostram para nós um caminho muito racional, muito interessante. Para a gente caminhar já para o nosso encerramento aqui. A questão 614, que é a primeira da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: a lei natural é a lei de Deus? Aí os Espíritos vão responder. As leis da natureza, né, são as leis de Deus. Os Espíritos vão dizer sim. E além de outras coisas, vão dizer para nós o seguinte: e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Ou seja, seguir ou não as leis de Deus é uma questão de felicidade. Nós estávamos falando há pouco. Ok. Mas se as leis de Deus, seguir as leis de Deus é uma condição de felicidade, eu quero saber onde é que está isso. Onde que elas estão escritas? Será que está na Bíblia? Será que está no livro dos Espíritos? Será que está num pergaminho perdido aí? Onde estão escritas as leis de Deus? Eu quero saber. Porque se é a condição para que eu seja feliz, eu quero seguir. Não é natural? E aí vem a questão 621. Essa é bem famosa, né? Onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos vão dizer para nós: na consciência. E nas questões seguintes vão deixar claro que mesmo a gente sabendo, a gente escolhe por priorizar o que vem, o que deriva do nosso instinto de conservação, por ainda valorizar posturas egoístas, nós escolhemos o que é material e deixamos de lado as leis de Deus. Olha que interessante. Por escolha, nós sabemos qual é o caminho, nós deixamos de lado. E aí, de vez em quando, vem alguém e nos lembra, né? Vem um missionário e exemplifica, e nos lembra, ó, de todos Jesus. Né? Mas estão aí. Né? Ou seja, em primeiro lugar, pedir perdão a Deus é o que ele faz aqui, é também, não só isso, tá? Pedir perdão a si mesmo. É reconhecer que as suas atitudes estão em oposição àquilo que está na sua própria consciência. E sabe o que é interessante? Continuando nessa sequência, pulando muitas, tá? O publicano, como a gente viu, ele pede perdão a Deus, não é? Piedade, misericórdia, ele pede perdão a Deus. E aí tem uma questão bem legal no Livro dos Espíritos, que é a 661, por isso que eu digo, pulando umas 40 aí, né? Que Kardec pergunta: é útil pedir perdão a Deus? É possível orar utilmente a Deus pelo perdão das nossas faltas, dos nossos erros? E aí os Espíritos vão dizer o seguinte: olha, Deus conhece os nossos erros. Deus conhece as suas faltas. O único jeito de conseguir esse perdão, olha como é que isso também é uma coisa íntima, gente. Porque Deus nos ama sempre, né? Deus não se ofende, né? O único jeito de conseguir esse perdão é, segundo os Espíritos, na 661, mudança de conduta. Então essa é a coisa mais fantástica. Isso é o que a gente tira dessa atitude de se humilhar, humilhar no sentido de se tornar humilde, né? Do publicano. Rejeita agora a postura orgulhosa do passado e se torna humilde. Olha que coisa. Se coloca com a vontade sincera, como a gente vê na postura dele, simbolicamente falando, de alguém que quer ter uma conduta diferente. Quer agir diferente, gente. Isso é possível. E esse é o melhor caminho, aliado à prece, aliado à vigilância, já fazendo uma ligação com o início, né? Para que a gente seja mais feliz nessa vida. Então, olha que coisa fantástica. Sem entrar na questão do mecanismo da prece, como eu disse no início, não era a intenção, talvez, de Jesus abordar tudo isso. Né? Ele deixa para nós, clara, a postura talvez inicial e mais importante para que a gente tenha uma prece de qualidade. A humildade. O reconhecimento da própria dificuldade e a disposição, que também é a humildade, de mudar de conduta, de agir diferente. Então, gente, para a gente encerrar, que a gente alie a oração, a vigilância, a prática do bem. Um caminho para que a gente mude de conduta. Então, mais uma vez agradeço esse convite do Centro Espírita Irmã Sheila. Desejo uma boa noite a todos e convido mais uma vez a todos para que a gente faça uma prece de encerramento. Em gratidão a todos esses ensinamentos que Jesus nos deixou.
E é por isso, fechando agora os nossos olhos, que nós agradecemos imensamente a Jesus, mais uma vez pelos exemplos e recomendações e a espiritualidade que permanece conosco, que nos apoie para que a gente possa vencer esse momento de dificuldade com paciência, com tolerância, usando os mecanismos que Jesus nos trouxe, particularmente o da prece, para encontrar o nosso equilíbrio, para que tudo isso possa passar bem rápido, para que a gente possa lidar com a dificuldade da melhor forma possível. Que assim seja. Então, meus queridos, uma excelente noite a todos nós.